campanha que foi feita por uma fundação para trazer a conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de mama. E essa ação ela acabou se disseminando, e hoje a gente conta com uma ação global que, através de algumas estruturas, né, algumas formas de propagação, a gente tem o tema sendo trazido para a sociedade de uma forma mais clara, mais objetivo, com o foco de conscientizar a importância da prevenção do câncer de mama, né? A gente tem hoje algumas figuras nacionais e algumas figuras até internacionais que, durante o mês simbólico de outubro, elas ficam aí todas de rosa. A gente já deve ter visto isso em alguns monumentos nas cidades, né, em que a gente mora, mas isso acontece no mundo inteiro. E aí esse mês é um mês em que se fala muito, não só do câncer de mama, mas da saúde da mulher, né? A gente tem expandido um pouquinho isso, né? E por que a gente fala muito disso? Porque o câncer de mama, ele é o câncer mais prevalente dentro da população feminina, e ele acaba sendo o câncer que mais mata, né? Para 2021, a gente tinha uma programação de 600, né, de uma projeção de 625 mil casos novos de câncer no Brasil, tá? E exceto o câncer de pele, não melanoma, que é o mais, acaba sendo mais incidente, a gente vai ter o câncer de mama e o câncer de próstata como segundos maiores causas de diagnóstico de câncer. Então, isso fala muito sobre o que a gente pode fazer para uma prevenção, para um diagnóstico precoce. Fazer esse olhar para o câncer de mama, para o câncer de próstata, que é o que a gente tem no Novembro Azul, mas especificamente falar sobre o câncer de mama, a gente está falando da possibilidade de cuidar e de curar mulheres e trazê-las para um impacto de saúde pública muito menor do que a gente deixar essas pessoas adoecerem. Como eu falei, ele é o segundo tipo de câncer mais comum. Ele perde só para o câncer de pele, não melanoma, mas se a gente for olhar na população feminina específica, o câncer de mama é o câncer que hoje mais a gente tem maior incidência, ele acaba sendo o câncer que mais mata. A gente tem algumas regiões em que a gente tem uma incidência de casos novos, ou seja, casos novos que vão aparecendo dentro da população que são maiores. E aí a gente pode discutir que talvez a gente tenha mais casos nessas regiões, porque a gente tem uma concentração maior de população, mas também porque a gente, dependendo das regiões, a gente pode ter maior acesso ao diagnóstico do que outras regiões, né? Então a gente precisa compreender isso, né? Falar sobre mama, falar sobre câncer de mama, eu acho que ele vai muito além do que a gente só falar sobre o que é, como eu faço o diagnóstico, como eu faço a cirurgia e o que eu posso fazer por essa mulher ou por esse homem, né? A gente precisa entender o que significa a mama para o nosso contexto individual, para o nosso contexto social, comunitário, né? A mama, ela representa muito dentro da comunidade. Ela é um símbolo da feminilidade, ela é o símbolo da fertilidade, ela é um símbolo da maternidade e da sexualidade. Então, a mama, ela tem uma representação muito forte. E falar no diagnóstico de um câncer de mama traz um peso muito grande, não somente para a mulher que está passando por isso, mas também para os envolvidos, a família, a estrutura que ela tem, né, em seu entorno, onde ela está inserida socialmente, no ambiente de trabalho em que ela está inserida, porque isso traz um impacto muito grande. Então, sempre que a gente for lidar com a questão câncer de mama, a gente tem que pensar além do diagnóstico câncer, além da situação de tratamento, mas do que isso representa para a mulher e do que a gente pode fazer enquanto profissionais da saúde para acolher essas situações e respeitar o que tudo isso pode significar para essa mulher. Por que eu falo tanto da mulher, né? Porque a proporção de câncer de mama de mulheres para homem é de cada 10 casos, 9 casos serão casos de câncer de mama feminino e apenas um câncer um caso será masculino, tá? Então a proporção ela é disparadamente para a população feminina, levando em consideração que a mama ela é característica do desenvolvimento do
da mulher, né, do genótipo, né, mulher, então acaba tendo uma proporção muito maior do que nos homens, ok? Mas a gente não pode se enganar achando que só mulher tem câncer de mama. Os homens também têm, são situações menos prevalentes e um pouco mais específicas, mas os homens também podem ter câncer de mama. E aí aqui a gente tem que também ter um ponto de atenção, porque a gente não está falando só para mulheres, a gente está falando para toda uma população que pode adoecer em algum momento. Olhando um pouquinho mais para o que é a mama, e aí trazendo um pouco mais de estrutura, a gente precisa entender que a mama, ela vai se desenvolvendo ao longo da idade da mulher. Então, a mulher, ao nascer, ela tem as suas características, e quando ela entra na fase da puberdade, ela começa a desenvolver as características que vão dar a formatação de uma mulher adulta. Então, ela vai começar a desenvolver mamas, uma purificação específica, tem alterações aí na formatação da característica de quadril, de pelve, assim como o homem, durante a puberdade, vai passar por um processo de transformação hormonal e vai ter características de purificação, características de voz, desenvolvimento genital, assim como a mulher, tá? O que significa isso? Significa que a mama da mulher, em cada fase da vida, ela tem uma característica. E essa característica não é igual. Tá? Então, quando nós somos mulheres mais jovens, nós teremos uma característica de mama que que ela é mais muscular, ela é mais firme, ela tem pouca gordura, ela tem poucos ductos e poucos. A característica dela é uma característica mais firme, menor. Com o passar do tempo, se ela passa por um processo, por exemplo, de gestação e ela amamenta, essa mama ela vai sofrer alterações, então você vai ampliar a área de ductos, você vai mudar a característica do mamilo, essa mama ela deixa de ter um tecido tão muscular e passa a ter um tecido adiposo. Se você ganha peso, esse tecido adiposo pode aumentar ou não o tamanho da mama. Estímulos hormonais externos, como terapias hormonais, que podem ser desde anticoncepcionais até tratamentos dos mais variados, isso também pode interferir nas características da mama. E depois, na fase de climatério, que é quando a mulher começa a preparar o corpo para deixar de ter a menstruação, essa mama também vai se modificando, então as características dos ductos elas vão se reduzindo, a característica muscular aí do próprio tecido, ela fica um pouco mais flácida e ela vai mudando a característica gordurosa dessa mama e vai ficando uma mama menos firme, um pouco mais flácida, que entra já no processo de envelhecimento. Por que é importante a gente entender essas mudanças de característica? Porque isso significa que as características celulares da mama, ao longo do processo de envelhecimento da mulher, elas também vão mudando. E aí, isso pode gerar, em algum momento, uma alteração celular que pode evoluir ou não para uma alteração como um tumor. Tá? Então, os tumores eles acabam estando relacionados a esse processo de mudança, mais comum quando você tem alterações de estímulos hormonais, como por exemplo a partir dos 50 anos, que a gente vai ver que é um fator de risco, mas a gente tem outras características de estímulos do próprio processo de envelhecimento da mama que em algum momento pode gerar uma alteração celular e essa alteração se torna um tumor. E aí entendam que aqui eu estou falando tumor e não estou falando de câncer. Ok? Bom, e como é que surge o câncer? Para a gente falar de câncer de mama, a gente precisa entender como é que forma o câncer. Essas características que eu vou falar para vocês, elas se aplicam a quase todos os tipos de cânceres, ok? Então, não é especificamente do câncer de mama. Mas pensando no câncer de mama, como eu falei, as características celulares elas vão modificando e existem algumas situações que podem provocar a alteração do câncer, né? Então, o câncer, ele nada mais é do que uma célula que cresce de forma anômala, de forma diferente, e dependendo das características genéticas dela, elas podem se tornar cancerígenas, elas podem se tornar malignas, ok? Alguns fatores como exposição à radiação,
o uso de hormônios, tabagismo e, em menor proporção, genética, podem contribuir para que essas células de característica normal, em algum momento lá da sua divisão, da sua divisão celular, do processo de multiplicação celular, elas podem sim se tornar cancerígenas, porque altera-se a característica genética dessa célula. E aí, quando eu tenho uma célula com característica diferente, essa célula vai se multiplicar em várias células diferentes e essas várias células vão se tornar acúmulo e acúmulo se transforma em tumor. Tumor é todo aglomerado de células anômalas que se apresenta no corpo. Não significa que toda vez que eu tenho a palavra tumor ou nódulo identificado em exames ou em achados, você tem já o diagnóstico de câncer. Então, isso é muito importante da gente entender e até orientar, porque eventualmente, nas nossas rotinas, nós podemos ter pacientes que chegam, olha, acharam um tumor, eu já estou com câncer. Calma, quem vai definir o tipo de célula e se essa célula é uma célula cancerígena ou não, é a análise da característica celular, ok? Pensando no câncer de mama, a gente tem aí, então, olhando talvez no ladinho de esquerdo de vocês, do vídeo, vocês conseguem ver como que isso acontece. Então, células normais, que podem ter sofrido quaisquer tipos de estímulos externos, como eu já falei, tabagismo, radiação, hormônios, genética, alimentação, o fator de próprio processo de envelhecimento, ou uma multiplicação errada, vai fazer com que as células que eram normais passem a ser células atípicas. Essas células atípicas, dependendo da característica da nuclear, né, de como ficou o processamento genético delas, elas vão se tornar, elas serão malignas, elas vão se multiplicar inicialmente local, que é o que a gente chama de carcinoma in situ, e depois evoluem para o câncer de mama invasivo, que é quando a gente já tem essas células disseminadas, não somente na área da mama, mas em outras áreas, como, por exemplo, linfonodos, fígados, ossos, cérebro, e aí de acordo com a evolução da doença, tá? Novamente trago aqui para vocês que o que vai definir o câncer de mama é a análise que a gente chama de análise histológica, ou seja, é o olhar a característica da célula, tá? E aí, dentro dessa característica, não só da célula, do tumor, mas também tamanho do tumor, localização, tipo de disseminação, ou seja, aonde que ele está alocado em outras áreas do corpo, é como você vai ter a classificação para dizer o nível que talvez você já tenha ouvido, os níveis de estadiamento. Então, o estadiamento, ou TNM, é para a gente ver quanto que está no local, o quanto que ele está dos linfonodos e o quanto que ele está nos outros órgãos. E aí, de acordo com isso, quanto maior for a classificação, significa mais avançado está a situação do câncer, ok? O que a gente considera como fator de risco, e isso é muito importante para a gente entender, porque nós temos alguns tipos de fatores de risco para o câncer de mama. Alguns deles podem ser modificados e outros não. Então, entender isso pensando nas ações de prevenção, de promoção e de orientação para as mulheres é muito importante, tá? Não só para as mulheres, mas para a população geral. Então, quem tem mais chance de desenvolver câncer de mama são mulheres acima dos 50 anos, principalmente, mulheres que são obesas ou sobrepeso. Então, a obesidade e o sobrepeso, ele é um fator de risco independente, mas ele aumenta ainda mais o risco quando a gente associa com o processo de menopausa para o câncer de mama. Tá? Mulheres sedentárias ou que não realizam qualquer tipo de atividade física também têm isso como fator de risco. Então, aqui a gente já começa a pensar talvez num fator de risco que possa ser mudado. A bebida alcoólica, ela também, o consumo, o rotineiro de bebida alcoólica, ele também é um fator que gera alterações nucleares na célula e essa célula pode se tornar maligna. A radiação ionizante, que é vinculada principalmente a questões ocupacionais, mas eventualmente você pode ter uma exposição acidental ou excessiva, por exemplo, em processos de diagnóstico, ela pode gerar mutações dentro das células e isso gera o câncer. Mulheres que menstruaram muito cedo, principalmente antes dos 12 anos, esse é um fator que pode contribuir para o desenvolvimento do câncer de mama.
Mulheres que tiveram as suas gestações iniciadas após os 30 anos também têm maior risco de desenvolver o câncer de mama. Mulheres que tiveram a menopausa após os 55 anos, isso também contribui. O fato de nunca ter engravidado, isso também pode contribuir. E aí entendo que eu estou falando não engravidar, não é ter tido, porque no processo de gestação algumas mulheres podem evoluir com o aborto. Tá? O uso de contraceptivos hormonais, vale uma ressalva aqui, que a gente teve ao longo do uso dos anticoncepcionais, né, na vida aí, a gente teve fases em que a gente usava doses muito altas de anticoncepcionais, lá na década de 60, 70 principalmente, as doses das pílulas, né, conhecidas como pílulas, elas eram muito altas, e hoje a gente já sabe que quantidades mínimas desses hormônios externos, né, que são hormônios ingeridos, elas já fazem o bloqueio para que você não tenha ovulação e aí fazer a prevenção da contracepção. Porém, é necessário que a gente entenda o perfil de cada pessoa, de cada mulher, para saber qual é o melhor tipo de anticoncepcional. Por quê? Algumas mulheres elas podem ter algumas situações de riscos que podem aumentar a chance de desenvolver o câncer de mama quando eu coloco um hormônio externo ao seu corpo, tá? Da mesma forma, a reposição hormonal, que é um tratamento feito para mulheres em processo de menopausa. Então, a gente também precisa ter cuidado com o tempo de reposição hormonal. Até cerca de mais ou menos uns 10 anos atrás, a reposição hormonal ela era feita de uma forma menos controlada, se eu posso dizer dessa forma. Tinha mulheres que faziam a reposição por mais de 10 anos, e aí foi entendido que a reposição hormonal por tempo prolongado, ela aumentava e muito a chance do desenvolvimento do câncer de mama. Então, hoje já existem maiores restrições e maiores critérios para entender quais são as pessoas, quais são as mulheres que podem ou não fazer a reposição hormonal durante o período de climatério. Tá? O histórico familiar de câncer de mama e de ovário, ele também entra, só que ele corresponde a menos de 15% dos casos de câncer, tá? E a identificação de variáveis genéticas, como o BRA1 e o BRA2, tá? Também esses dois genes são genes em que a gente tem aí um risco muito grande, ele chega a cerca de 90% de risco de desenvolvimento de câncer, e talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar quando, por exemplo, Angelina Jolie se propôs a fazer a retirada da mama e dos ovários por ter esses genes. Significa que todo mundo precisa fazer análise genética só porque teve alguém na família com câncer de mama? Não, não é assim que funciona. O estudo genético das famílias em relação a câncer, ele é feito para grupos específicos que geralmente está vinculado a síndromes genéticas familiares. Então, não é todo mundo que precisa fazer essas testagens genéticas, existem indicações específicas que aí, de acordo com uma série de análises, o médico vai indicar ou não, tá bom? Então, caso alguém pergunte, eu posso fazer esse exame, essa variante, eu posso fazer esse estudo genético para saber se eu vou ter câncer ou não? Não, a gente ainda não está nesse ponto, mas a gente tem outras formas de fazer, e uma delas é através de uma boa anamnese, entender muito bem o seu histórico familiar, o seu histórico pessoal, de doenças, não somente do câncer, mas de outras comorbidades. Isso ajuda a gente a entender os fatores de risco para o indivíduo que está passando por análise. Olhando aqui de uma forma mais fácil para a gente entender o que a gente pode modificar ou não, os fatores genéticos e hereditários a gente não tem como alterar, assim como os fatores de história reprodutiva e de estímulo hormonal. Estímulo hormonal eu falo principalmente vinculados à fase reprodutiva da mulher, é um pouco mais difícil da gente alterar. Eu não tenho como controlar se a pessoa vai menstruar, em que ano que ela vai menstruar, ou que ano que ela vai engravidar. Isso é um pouco mais difícil, tá? Mas falar em promoção de saúde, a gente aqui entende, eu estou falando promoção, não estou falando só de prevenção, mas é estimular mudanças comportamentais e ambientais para que essa pessoa não tenha esses fatores contribuindo ou se associando aos fatores que eu não consigo modificar, como a história reprodutiva e os fatores genéticos. Então, é possível, sim, modificar a questão da obesidade e do sobrepeso com ações multidisciplinares.
de que trazem a mudança dos hábitos de vida, assim como a questão do sedentarismo, o consumo de bebida alcoólica, o tabagismo, e no âmbito ocupacional, a gente ter o acompanhamento, o controle e a minimização, se não a eliminação do risco radiação ionizante. Okay? Então, é possível, sim, a gente modificar e a gente reduzir os fatores de risco para o câncer de mama. De novo aqui, né, como eu falei, o câncer de mama em relação a fatores genéticos, ele não chega nem a 10% dos casos, né, mas as pessoas que possuem mais de um fator, como eu já mostrei, os fatores comportamentais ou associados a fatores genéticos e hereditários, eles têm um risco maior de desenvolver o câncer de mama, ok? Não significa necessariamente que você ter esses fatores, você vai ter o câncer de mama, isso é muito importante, mas é importante que você acompanhe, tenha um médico, faça as orientações, faça o segmento para controlar os fatores que são possíveis ou investir num diagnóstico precoce, caso isso venha a acontecer. Okay? Olhando especificamente para a rotina ocupacional, eu acho que isso é importante, porque a gente trabalha com medicina ocupacional, com saúde ocupacional, é muito importante que a gente tenha elencado quais são os fatores de risco no qual os funcionários, os pacientes estão expostos. Primeiro, porque o objetivo sempre tem que ser, dentro da saúde ocupacional, né, saúde e segurança ocupacional, a gente tentar eliminar esses riscos, ok? Se não eliminar, a gente tem que controlar, reduzir a exposição e fazer a proposta de monitoramento biológico dos funcionários que são expostos a essa situação, uma vez que não foi possível fazer a eliminação do risco, tá? E aí a gente tem uma série de fatores de riscos que já são considerados relacionados diretamente ao câncer, e toda vez que a gente tem um fator de risco que se vincula ao câncer, a gente tem uma classificação chamada LINAC, que é uma classificação para risco com câncer, e nessas substâncias a gente tem, nessas situações, a gente já tem a classificação LINAC 1 ou classificação LINAC 2A, tá? Entre elas, nós temos uma série de agrotóxicos. Então, atividades econômicas que estão vinculadas a agrotóxicos, os médicos e enfermeiras têm que ter um cuidado muito grande e trabalhar com um time de HS para fazer as modificações necessárias e os acompanhamentos necessários. O benzeno também é um fator de risco para o câncer de mama, então a gente também tem que ter uma ação que vai além do programa de gerenciamento de exposição ao benzeno. Exposição a campos eletromagnéticos. De baixa frequência ou não, isso também precisa ser. A gente tem uma série de orientações do CNEM que trabalha as questões de exposição a campo eletromagnético, assim como a radiação ionizante, e aí radiação ionizante não é só a questão do raio-x, a gente tem a alfa, beta, gama, a gente tem exposição a radioisótopos, profissionais da saúde que trabalham com radioterapia, radiofármacos, a gente tem que tomar cuidado com isso, e aí também existe orientações do CNEM para fazer essa situação. Alguns compostos orgânicos, então alguns produtos químicos também já estão vinculados ao câncer de mama, e uma situação que ela foi recentemente, porém não é novidade, tá? Mas ela foi recentemente incluída inclusive nas leis, nas doenças relacionadas ao trabalho, é a questão do trabalho noturno. Então, a gente já sabe que o trabalho noturno, para as mulheres, ela aumenta consideravelmente a questão de câncer de mama. Então, conhecer a rotina de trabalho e horário dele, como que funcionam as questões organizacionais e psicossociais, também é importante quando a gente pensa em prevenção e reconhecimento de risco para o câncer de mama. Tá bom? Então, se vocês, colegas, atuam em empresas que têm isso, é importante entender o que está sendo feito para avaliação e para investigação precoce do câncer de mama, se isso já está dentro do programa do programa de controle médico de vocês, se existe uma ação específica, isso é interessante de se olhar, tá? Bom, e aí a gente está falando dos fatores de risco, o que pode provocar, o que pode acontecer, mas a gente precisa entender também um pouquinho quais são os sintomas, né? Os sintomas, eles vão depender muito da fase em que o tumor está,
ok? Então, cânceres iniciais, não necessariamente eles serão identificados, por exemplo, durante o toque das mamas, durante um exame, durante o olhar para no próprio espelho, né, no qual você se do qual a mulher se toca para conhecer o seu corpo e conhecer as características da sua mama, lembrando que as características da mama elas mudam ao longo do tempo e especificamente ao longo do mês nós teremos características diferentes, né? Fase pré-menstrual, fase menstrual, fase pós-menstrual. Isso também muda as características da mama. Então, é muito importante que as mulheres conheçam o seu corpo, que elas se toquem, que elas conheçam as suas mamas para identificar possíveis alterações. Só que nem sempre essas alterações serão identificadas numa fase inicial. Mas, se eventualmente você perceber uma protuberância, ou você sentir um nódulo diferente que não tinha, a característica da pele de mudar, a característica do mamilo, se de repente ela começa a doer demais, se ela começa a ficar vermelha, como se ela tivesse com febre, se ela tem alteração de forma, ou se ela fica endurecida, ou se você não está na fase de amamentação e começa a sair algum líquido pelo mamilo, você precisa marcar um médico para passar por uma avaliação, ok? Isso é muito importante. Quanto mais precoce a gente fizer o diagnóstico, maiores são as chances de cura. E isso é muito, muito importante. Então, se tem alguma coisa diferente, marque o médico, tá? Converse com o profissional da saúde para já iniciar a investigação. Quanto mais cedo, maiores são as chances de cura e as chances elas ultrapassam os 95% se o diagnóstico for um diagnóstico precoce, quando a gente pega lá o que a gente chama de carcinoma in situ, que é quando ele está local, ok? Se falava muito até a década de 90, comecinho dos anos 2000, a gente se falava muito sobre o autoexame, né? O autoexame, ele já não é mais recomendado, tá? Como uma prática comum que você tem que fazer todo dia X do mês e que você tem que fazer, mas porque hoje a gente entende que o processo de prevenção e de rastreamento precoce, ele envolve uma série de situações. E hoje o que a gente está fazendo, ele já está dentro das ações de promoção de saúde, de prevenção do câncer de mama e de rastreamento precoce, que é o processo de educação. Então, o que hoje se estimula é que as mulheres elas toquem as suas mamas, que elas conheçam o seu corpo nas diversas fases do mês e da sua vida. As mudanças que forem percebidas como, opa, pera, isso estava aqui esse mês, mas não está mais, ou não estava e surgiu, elas devem ser sinalizadas e vocês devem procurar o médico para fazer essa avaliação. Quem pode fazer essa avaliação para vocês? Um ginecologista pode fazer, o clínico geral pode fazer, o médico de família pode fazer, o mastologista pode fazer. Então, não tem a obrigatoriedade de uma primeira avaliação, de um esclarecimento, ser feito especificamente com um mastologista. A gente tem uma gama grande de profissionais que pode auxiliá-los no processo de investigação, que é um processo que pode ser desde a avaliação clínica do médico até exames complementares, ok? Como que a gente faz de uma forma mais orientada ou específica para a população de risco? Tá? O Ministério da Saúde, junto com a OMS, eles recomendam que todas as mulheres, a partir dos seus 50 anos, elas façam pelo menos uma mamografia a cada 2 anos. Tá? O início do rastreamento do câncer, ele pode modificar de acordo com a história da pessoa, seja história pessoal ou história familiar, e algumas características do corpo ou características de tratamento e outras doenças que ela já passou. Então, muitas mulheres, elas começam a fazer mais cedo o exame de ultrassom, até porque, dependendo da faixa etária da mulher, ela tem características celulares em que o ultrassom é mais sensível do que a mamografia, mas a mamografia ela passa a ser recomendada para todas as mulheres entre 50 e 69 anos. Então, se eu posso aqui dar uma dica para os colegas que fazem o acompanhamento dos colaboradores e dos seus pacientes, verifiquem se pelo menos a cada 2 anos essas mulheres fazem uma mamografia e fazem isso, colocam isso dentro da sua rotina ginecológica ou da sua rotina de check-up.
tá bom? Essa periodicidade, ela pode ser reduzida se a gente identificar alguma alteração ou não. Então, pode ter mulheres que têm que fazer a cada 6 meses, a cada ano, isso vai depender dos seus achados, ok? Muitas vezes pode ser complementar, é necessária a complementação dessa investigação, então, às vezes, a mulher tem que fazer uma ressonância, ou tem que fazer uma ultrassonografia, tem que fazer uma punção, aí tem uma série de situações que podem acontecer para a complementação do processo de investigação, tá? Quando existe um tumor, dependendo da característica que é identificada seja na mamografia ou na ressonância ou no ultrassom, a gente muitas vezes opta pelo processo de biópsia, que é para a gente já entender a característica do tumor. Bom, então essas são análises que geralmente são feitas em associação com profissionais especializados que vão dizer para a gente a característica. E isso vem na forma de uma nomenclatura, que é a BIRADS, que é para a gente dizer quais são as características, e essa classificação, ela ajuda a gente a identificar periodicidade, se eu preciso fazer complementação de investigação, se eu preciso seguir para biópsia, se eu vou fazer a cada 2 anos, 1 ano, 6 meses. Então, se vocês recebem essas informações, eu fiz uma mamografia e ela deu BIRADS 2, ou ela deu BIRADS 0, ou ela deu BIRADS 4, essas são classificações que ajudam no segmento dessa paciente para os próximos passos, seja na investigação ou seja na proposta terapêutica, tá? Uma vez que é feito todo o processo de investigação e comprova-se que é um câncer de mama, o tratamento ele deve ser iniciado o mais rápido possível, porque, de novo, quanto mais precoce, melhor as chances de sobrevivência dessa mulher com cura, então isso é muito importante. E aí a proposta de tratamento ela é muito variada. A gente tem propostas que podem ser únicas, podem ser propostas que podem ser combinadas, que podem ser por etapas, né? E aí quem vai determinar isso geralmente é a equipe que vai acompanhar, que envolve o mastologista, o cirurgião, o oncologista, o radioterapeuta, que aí vão fazer a melhor análise, e isso envolve as características de o tipo de célula, o quanto que esse tumor invadiu e o quanto que ele está disseminado do corpo, tá? Então, de acordo com essa classificação, a gente vai ter a proposta de cirurgia, se é uma cirurgia pequena, se é uma cirurgia extensa, se eu vou tirar uma mama, se eu vou tirar as 2 mamas, se eu vou fazer esvaziamento de linfonodo, se eu vou fazer a cirurgia já com a radioterapia no local, se eu vou fazer primeiro a rádio, depois a cirurgia, se eu vou fazer quimioterapia antes ou depois da cirurgia, se depois dele eu vou ter que passar um tempo tomando medicação. Então, tudo depende dessas características. O tipo de câncer, que a célula vai dizer para a gente, o quanto que está disseminado no corpo e se existe comprometimento metastático, tá bom? As famosas metástases, tá? O objetivo é sempre buscar a cura quando possível, mas quando o câncer estiver mais evoluído, o objetivo é retardar a evolução da doença e trazer qualidade para esses colaboradores, para esses pacientes, tá bom? Como que a gente previne o câncer? Algumas coisas a gente já comentou um pouquinho, né? Primeira coisa, a gente precisa mudar as questões comportamentais e ambientais, porque é nelas que a gente tem o poder de mudança, né? Então, aqui as nossas ações de promoção, de prevenção, de atenção primária e, em alguns casos, de atenção secundária, elas são fundamentais para que a gente faça a prevenção, né? As questões de história reprodutiva e hormonais, como eu já comentei, nem sempre é possível a gente fazer a modificação, mas a gente precisa conhecer o perfil dessas pessoas para poder ajudar, né? E para poder orientar quando eu inicio o monitoramento, o que eu devo fazer, e da mesma forma os fatores genéticos e hereditários, que são para grupos específicos de mulheres, que aí já tem um histórico específico, então eu vou iniciar o monitoramento dessas mulheres, talvez de uma forma mais precoce, para que eu possa fazer um diagnóstico mais assertivo e aumentar as chances de cura dela, tá bom? Muito, muito importante a gente olhar, e aqui as nossas ações enquanto equipe de saúde de saúde do trabalhador, as nossas ações elas estão muito focadas em atenção primária e em promoção de saúde.
Então, a gente tem sim como estimular as mudanças dos hábitos, a gente tem sim como orientar os nossos pacientes, nossos funcionários, colaboradores sobre a redução dos hábitos de vida, e isso cabe para a gente, em primeiro lugar. Então, olhar para a gente o que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar também, porque nós também somos pacientes de alguém, nós também somos funcionários, né? Então, olhar se você fuma, busque o tratamento para parar de fumar, né? Existem estruturas que podem te ajudar com isso. Se você está acima do peso, opa, vamos buscar um tratamento, vamos buscar um acompanhamento, uma orientação específica, para que você possa ter um controle do peso, mas aí não pensando em dieta, mas em uma alimentação saudável, para que isso traga repercussões positivas, não só em relação à prevenção do câncer de mama, mas também dos outros fatores de risco de adoecimento, né? Atividade física, 150 minutos por semana, a gente consegue dividir isso aí em 7 dias, são 20 minutos de caminhada, né? E a gente já consegue fazer isso, já consegue trazer benefícios para o nosso corpo. Alimentação, aí a gente tem que tomar cuidado com alguns excessos, então evitar o consumo de excesso de carne vermelha, de sal, de carboidratos, de alguns alimentos processados, deve se estimular mais uma alimentação com alimentos frescos, frutas, verduras, legumes, que trazem uma qualidade nutricional melhor, e aí uma nutricionista eventualmente pode ajudar vocês, né? Façam os seus exames de check-up, isso é muito importante, né? Mulheres, marquem ginecologistas, façam as suas consultas, conversem com os seus médicos para fazer essa avaliação complementar e mais detalhada, né? E se você costuma fazer abuso de álcool, dá uma maneirada, segura um pouquinho, né? Reduz. Eu sei que a pandemia ela trouxe para a gente alguns cuidados que talvez do que eu estou falando eles podem ter ficado um pouquinho de lados, né? Principalmente para nós profissionais da saúde, mas já dá para a gente retomar isso, né? Porque se a gente foca na nossa saúde, fica muito mais fácil da gente orientar as pessoas que estão buscando saúde com a gente. Então, isso é importante, né? Especificamente pensando em saúde do trabalhador, trago aqui um pouquinho do que a gente pode fazer enquanto estruturas, né? Cada um dentro dos seus níveis, mas a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ela traz algumas orientações sobre o que a gente entende como competências para o médico do trabalho especificamente, mas eu entendo que isso se amplia para todos os profissionais da área de saúde do trabalhador, né? Então, dos seus vários níveis de competência, atenção integral à saúde do trabalhador no seu nível individual e coletivo, conhecer o ambiente de trabalho, os seus riscos e o que pode ser feito para eliminá-los, principalmente, e a estrutura de políticas de organização e gestão dentro da questão de segurança e ambiente. Então, a gente pode estar inserido em uma série de situações e cada um dentro dos seus níveis de atividade pode atuar, né? Esse material ele está disponível no site da ANANT, então quem quiser pode colocar, pode buscar, que tem essas orientações bem discriminadas. Então, sempre que a gente pensa em atenção integral, a gente tem que pensar em ações de nível individual e coletivo. E aí, aqui, quando a gente fala sobre determinantes sociais do processo saúde e doença, é a gente entender a nossa população, e isso, um perfil epidemiológico, a gente ajuda a gente saber quantas mulheres, quantos homens a gente tem, a faixa etária dessas mulheres, o que elas têm de acesso a serviços de saúde, se elas fazem rotina de exames, por que fazem, por que não fazem. Então, isso são coisas que a gente pode fazer, por exemplo, numa rotina de periódico, de um exame ocupacional. Do ponto de vista coletivo, conhecendo essas características epidemiológicas, entender o que mais que a gente pode fazer. São palestras orientativas, são propostas de colaboração com laboratórios, com campanhas para essa população. O céu é o limite, né? Mas a gente precisa entender isso, a gente tem que considerar o processo de inclusão e diversidade sempre que a gente for tratar desses temas, isso é muito importante também a gente levar em consideração, tá? Olhando para o ambiente de trabalho, né? Conhecer o processo produtivo, reconhecimento dos riscos, as ações que
a engenharia de segurança faz e o que nós podemos fazer para monitoramento e acompanhamento desses colaboradores quando a gente não conseguir eliminar os riscos é fundamental. Lembrando que nós temos muitos profissionais expostos à radiação ionizante e a gente precisa ter uma atenção específica a esses profissionais, né? E dentro das políticas de organização e de gestão, os profissionais que estiverem envolvidos com gestão, eles precisam pensar em estruturas, diretrizes, programas para que a gente contemple todas as etapas do processo, em níveis primários, secundários e terciários, para que a gente consiga trazer as melhores condições para esses colaboradores e também para a empresa. As empresas elas precisam de orientação sobre o que elas podem fazer, como elas podem fazer, até onde elas podem ir, como elas tratam a situação do câncer, né? Isso precisa ser olhado e de forma de gestão, de forma de políticas e programas bem alinhados, envolvendo as áreas de RH, áreas de segurança e área de saúde, é possível sim criar ações específicas, tá? O site do AC Camargo traz uma série de informações, e aí eu vou deixar depois, eu vou pedir para o pessoal disponibilizar para vocês, mas sobre os direitos, porque muitas vezes o funcionário, o paciente que tem o diagnóstico de câncer, ele não sabe, mas ele tem uma série de benefícios que podem contribuir, podem ajudá-lo durante um processo de tratamento, que pode ser um processo de tratamento muito extenso e que gera impacto nos mais variados níveis. Social, familiar, individual, econômico, né? Então, isso precisa ser olhado e ele tem uma série de benefícios que ele pode solicitar, tá? Eu coloquei só alguns aqui, mas eles têm uma série de orientações de acordo com os mais variados temas, então, se eles podem aposentar, como é que eles pedem o auxílio-doença. Então, a gente conhecer essas informações ajuda os funcionários a programarem, os pacientes a programarem o que eles têm, para onde eles vão durante esse período aí que muitas vezes eles acabam ficando perdidos e essas ajudas elas fazem a diferença durante o período de tratamento, né? Então, além disso, a gente tem que pensar sempre com um olhar holístico e integral para isso, porque quando a gente tem câncer, ou quando a gente tem alguém com câncer, a gente nunca está falando só da pessoa. O impacto para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, ele é muito grande. Então, ter uma rede de estrutura, uma rede de suporte para essas pessoas é fundamental para que o processo de tratamento do câncer seja um pouco mais leve, se é que eu posso dizer dessa forma. Tá? Acima de tudo, a gente precisa incentivar as pessoas a se cuidarem, a gente precisa incentivar as pessoas a terem uma vida saudável. Uma vida saudável significa menos diagnóstico de câncer, mais tempo de vida, com qualidade, pessoas felizes, pessoas se sentindo bem. Então, esse é o papel que a gente tem, que eu entendo que nós, como profissionais, temos que incentivar sempre e orientá-los, né? Fazer o processo de orientação e de educação a todos. Muito obrigada a todos. Eu fico à disposição para a gente conversar um pouquinho. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer trocas, eu estou aqui disponível para vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, viu, Camila, pela explanação, foi excelente. Nunca é demais, a gente escuta, né? E eu sei que o processo de conscientização é trabalho de formiguinha, né? A gente sabe disso, então a gente tem que bater na tecla, tem que falar, tem que orientar, né? E essa palestra sua excelente, porque é extremamente atualizada, né, você falou sobre o autoexame, né, que é uma informação relativamente nova, então isso é bem importante, a gente, né, tem que renovar, tem que se atualizar também, né, todos nós aqui, e nós como sendo portadores, né, nas empresas, dessa informação, e isso é bem importante. Muito obrigada, viu. Obrigada a você. Exatamente. Eu acho que no Brasil o primordial é a prevenção, né? Então é importante a gente saber como Pode prevenir. perguntar? Pode Claro, perguntar, Lore. Pode. Olha só, eu Quem está queria. falando, É a gente? Lorena, Desculpa. deixa eu ligar minha câmera que eu Oi, tô no. Lorena. Peraí. Não, sinta-se à vontade, eu só queria saber quem é. Se você não quiser ligar a câmera, fique à vontade. Doutora, é assim, hoje o número de mulheres, né, que
colocam prótese mamária, assim, é um número absurdo, né? A gente sabe que o mercado da estética tá aí para isso. E eu queria que a gente falasse um pouco mais desse assunto e assim, como que essas mulheres podem se prevenir, até porque a gente sabe que em alguns casos a prótese acaba atrapalhando aí no diagnóstico, né? Queria que pudesse trazer alguma informação se é isso mesmo ou não, ou se já tem outras tecnologias que podem suprir isso. Então, a prótese de mama, ela acaba sendo um fator que modifica a estrutura mamária. Hoje, cada vez mais cedo, a gente tem as mulheres colocando, e esse processo ele pode influenciar na mudança da estrutura mamária, tá? Não estou falando que prótese gera câncer, não é isso. Vamos deixar bem claro, a prótese não gera o câncer, mas ela muda as características da estrutura mamária. E toda prótese, ela tem também um período, né, de duração, vou dizer assim, de validade. Então, o acompanhamento das características da mama e da prótese, eles devem ser feitos regularmente. E aí, o seu cirurgião plástico, o seu ginecologista, eles podem te ajudar a entender quais são os melhores exames, tá? A gente tem a mamografia que pode ser feita dependendo da característica da mama, e hoje já existem algumas mamografias bem mais avançadas que dão a possibilidade de você fazer esse exame. Não vou mentir, é um exame incômodo, tá bom? Mulheres que ainda não fizeram, sim, é um exame incômodo, aperta, dói, isso é necessário, mas 1000 vezes uma dor que dura 2, 5 minutos do que a gente ter que lidar com um câncer de mama, né? Mas a gente tem algumas alternativas e uma delas, em alguns casos, é, por exemplo, o ultrassom, dependendo da idade, da faixa etária que a gente pode fazer, e a ressonância magnética, que dependendo das características, a gente pode utilizar, tá? Existem alguns estudos que estão acontecendo com algumas empresas para trazer a mamografia ou a análise da mama com prótese de uma forma melhor, que não gere tanto sofrimento e que não gere também o risco da lesão na prótese, que isso pode acontecer. Então, a recomendação é, mulheres que têm prótese de mama, primeiro, verifiquem de quanto em quanto tempo vocês têm que fazer a avaliação e o monitoramento da prótese, para ver como é que a prótese tá, se ela tá bem alocada, se ela tá certinho, se ela não tá vazando, tem uma série de situações que tem que ser avaliadas, ok? Segundo ponto, conversem com os médicos para qual é a melhor indicação, qual é a melhor metodologia para aquelas que têm que iniciar já o rastreamento, né, que já tem indicação de fazer o exame de rastreamento do câncer de mama, que eles vão indicar qual é a melhor condição. Então, o melhor amigo de vocês é o médico, é o ginecologista, é o cirurgião plástico para fazer essas orientações, tá? Se vocês se sentem bem, eu não vou entrar nas questões estéticas, nada. Eu acho que a gente tem que analisar isso com muito cuidado, porque a questão de bem-estar, ela vai além, né? A questão da estética, ela vai além do me sentir só bonita, é o que isso representa para as mulheres. E aí, de novo, a gente volta o quanto que a mama tá ligada com a nossa feminilidade, com a nossa sexualidade, com o quanto a gente se apresente, se sente mulher. Eu acho que isso é importante da gente colocar, mas a gente sempre tem que ter as orientações e ter muita confiança no que os profissionais estão oferecendo para a gente, né? Na dúvida, pergunta para outro. Mas não deixem de fazer os exames só porque vocês têm uma prótese, ok? Eu espero ter ajudado, Lorena. Não sei se eu respondi. Ajudou, sim. Aham. Acho que a minha dúvida é de várias outras que estão aqui também. Obrigada, doutora. Imagina. Mais dúvidas, gente? Se ninguém tem, eu pergunto de volta. Pode perguntar, Lorena. Pode perguntar. Mamografia, né? Que alguns falam que o fazer todo ano também pode gerar, né? Porque o uso das radiações que a mamografia gera não é suficiente para alterar a mama, sabe? Assim, a dúvida é, porque todo mundo faz todo ano, mas realmente precisa fazer todo ano, e essa radiação, ela pode alterar a estrutura da mama em algum momento? Ótima pergunta. Ótima pergunta. De uma forma geral, a gente tem que entender primeiro as características do câncer. Dependendo da característica da célula cancerígena, a gente pode ter uma evolução muito rápida, tá? Eu já tive casos de funcionários de pacientes que fizeram o exame, por exemplo, em janeiro,
e depois de 6 meses começaram a sentir alguma coisa diferente, foram fazer, tinha um tumor, mas em janeiro eles não tinham. Então, dependendo da característica celular, a gente pode ter um crescimento rápido, e aí isso poderia justificar o porquê você tem que fazer um exame anualmente, tá bom? Mas, de uma forma geral, a grande maioria dos cânceres de mama, eles não fazem uma evolução significativa no período de 1 ano, 2 anos. Então, pensando em característica populacional, e aí a gente tem uma série de questões para o que a OMS e o Ministério da Saúde indicam a cada 2 anos, pensando em característica populacional, no qual eu pego mulheres de todos os níveis, de todos os tipos de acesso a serviços de saúde, das condições dos nossos serviços de saúde, seja eles públicos ou privados. Se as mulheres do Brasil fizerem a cada 2 anos, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo de conhecer as características e fazer o diagnóstico, tá? Existem alguns cálculos que a OMS faz para indicar o porquê que a gente faz exames a cada 2 anos, ok? Porém, o médico tem autonomia, de acordo com as características individuais de cada paciente, de indicar se eu vou fazer a cada 1 ano ou a cada 2 anos, ok? Então, as características da OMS e do Ministério é pensando em todas as mulheres, mas o médico vai olhar para você. E a sua história, o que você tem de história pessoal e história familiar, pode falar para que o médico fale para você. Não, Lorena, você tem que fazer anualmente, ou você tem que fazer a mamografia uma vez por ano, mas o ultrassom a cada 6 meses. Isso vai ficar a critério do médico, porque ele leva em considerações as características individuais, tá? Pensando em exposição à radiação. Primeiro a gente precisa entender o que é exposição à radiação. A gente tem 2 características. É a exposição populacional, no qual eventualmente você terá que fazer um exame radiológico, e o outro é a exposição para profissionais que trabalham com o risco radiação ionizante, risco esse reconhecido como um risco ambiental, né, relacionado ao trabalho, cuja avaliação, monitoramento, tem todo um protocolo específico, tá? Por que é importante a gente entender essa divisão de 2 grupos grandes? Porque o máximo de exposição da radiação, ela é diferente, ok? Pessoas que eventualmente terão que fazer, elas podem ter uma exposição ao longo do ano, que é a somatória de exposição que você tem, é como se você somasse os seus exames. Eu fiz 5 raio-x, eu fiz 5 mamografias, eu fiz um raio-x, uma mamografia, uma tomografia, uma ressonância. Essa somatória de exposição de exames que ao longo do ano você pode ter que fazer, seja preventivos ou porque houve alguma situação, ela gera um limite de exposição, que é o que a gente chama de limite de exposição populacional, que lá vai dar um valor X. Para a população que trabalha com a radiação, esse valor é diferente. Então, se você tiver que fazer no ano 1 ou 2 raio-x, mais uma tomo, mais uma mamografia, essas somatórias, elas não vão entrar em risco para gerar alteração celular. Então, se você tiver dentro da sua rotina de check-up, uma mamografia anual e um raio-x, não são essas exposições a esse tipo de radiação que vão fazer mudança na sua estrutura genética, gerando câncer. Não é isso. Ok? É lógico que se você em 30 dias fizer 50 raios-x, a gente vai ter que acompanhar isso de uma forma diferente, tá? Mas, eventualmente, você ter que fazer esses exames que têm exposição à radiação, não são as causas da mudança estrutural por exposição à radiação, ok? Eu não sei se ficou claro para todo mundo, se ficou fácil de entender isso. Tá? O que eu quero dizer é, se o médico fala para vocês, eventualmente, precisa de um raio-x, precisa de uma mamografia, façam. Porque isso não vai causar câncer em vocês. Tá legal? Diferente para os profissionais que trabalham com radiação, que aí a gente tem uma série de protocolos até para que eles atuem no ambiente que tem radiação. Eles têm que usar uma série de equipamentos, eles têm que ter controle de dose de exposição à radiação, a gente tem que fazer um monitoramento de exames, uma série de coisas mais específicas para esses colaboradores, totalmente diferente. Porque esses sim, se tomarem radiação todo dia, eles têm um risco de fazer lesão nas células. Tá bom? Não sei se ficou claro para todo mundo. Obrigada, doutora. Imagina. Ninguém vai perguntar de câncer de mama
masculino? Ninguém quer saber? Ninguém tem dúvidas? Eu quero, Doutora, doutora, quero. doutora, Oi, eu gostaria assim, a Ana, Ana. Oi, Ana. na minha graduação, né, de enfermagem, eu peguei um caso de um homem que teve câncer de mama. Foi o único que eu vi na minha vida. E assim, a forma que ele foi tratado na época né, da internação, eu não sei, é que não tinha uma ala justamente pro homem. Ele ficou internado na ala das mulheres ali, sabe? Então, eu não sei como é que ele é visto em relação, assim, na internação com a questão do câncer de mama, porque foi muito rápida a minha passagem. Foi um estágio, assim, de um mês e que não deu para acompanhar muito, né? Mas Uhum. foi um caso, assim, que para mim é raro, eu acho, assim. Não é que não tem, mas eu acho uma coisa bem rara, né? De pegar. Não é raro, mas ele é bem menos, né? Então, como eu falei, a cada 9 mulheres a gente tem um homem com câncer de mama, tá? Geralmente o Eu câncer de peguei esse mama um. masculino, né? O câncer de mama masculino, ele está vinculado a alterações genéticas, tá? Então, os homens geralmente têm alterações genéticas que são reconhecidas, ou eles têm um histórico genético favorável, né? Favorável para o câncer de mama, tá? E estão vinculados a estímulos hormonais, ok? E Tá, aí o tratamento, uhum. a proposta terapêutica, ela é parecida, é a mesma metodologia que a gente faz para a proposta do câncer de mama feminino, ok? É lógico que, pensando no processo de humanização e de respeito ao processo de doença do funcionário, do paciente, a gente tem que entender as necessidades dele, né? Então, aí tem que entender qual que é a estrutura hospitalar ou a estrutura de proposta de tratamento para que ele possa se sentir confortável. Mas em termos de tratamento, procedimento cirúrgico, tudo isso é a mesma coisa. O que eventualmente poderia ter sido feito ele poderia fazer todo o tratamento dele dentro da equipe de masto, mas a internação dele, por exemplo, poderia ter sido numa ala cirúrgica que não fosse feminina, né? Então, tem que tomar esses cuidados e isso deve ser levado em consideração, tá? A gente tem que tomar um cuidado, principalmente pensando em diversidade. Isso precisa ser considerado na hora de fazer check-ups e precisa ser considerado na hora de rastreamento precoce, tá bom? Então, a gente precisa levar em consideração, principalmente na população trans, a importância dos exames serem feitos para essa população. Eu sei que é um tema um pouco sensível, às vezes as pessoas têm dificuldade de falarem isso, né? Mas a gente precisa reconhecer que existem questões que elas são inerentes a genótipo, tá? E aí a gente precisa sim olhar para essas populações e com todo cuidado e acolhimento que o profissional da saúde tem que ter, reconhecer e informar a importância dos exames precoces, dos exames de rastreamento que essa população precisa fazer, tanto de mama quanto de próstata, tá bom? Aline estava com a Isso, mão levantada, eu vi doutora. uma mãozinha. Oi, Aline. Doutora, na verdade, assim, eu fico pensando e fico um pouco em dúvida se o diagnóstico do câncer de mama masculino ele é um pouco mais difícil ou ele é um pouco mais fácil devido à lesão que pode aparecer externamente com uma rapidez maior, né? Ou ele é mais difícil por ser por não existir o exame de mama no sexo masculino. É muito raro você ver que o homem vai no médico e o médico palpe as mamas, né? A gente não ouve falar, né? Então eu fico às vezes um pouco na dúvida. Esse diagnóstico ele é mais fácil ou ele é mais difícil, né? Nesses dois pontos de vista. Assim, de uma forma geral, o homem ele não tem a glândula mamária desenvolvida, tá? Então, de uma forma geral, você vai ver somente a questão da auréola e do mamilo, mas ele não tem glândula mamária, tá? Então, se o homem começa a desenvolver uma glândula mamária, ou se ele apresenta qualquer protuberância ou alteração na região areolar ou de mamilos, ou próxima à região de peitoral, que é mais próxima ali ao que seria a região do desenvolvimento da glândula, a gente já tem que levantar a anteninha, porque isso não é normal. Tá? E aí, isso pode ser uma ginecomastia, que é simplesmente o crescimento anormal da glândula, e aí, de qualquer forma, isso tem que ser tratado, ok? Porque isso não é normal no homem. Ou ele pode sim ser um câncer. Então, acaba sendo fácil no sentido de que, se eu não tenho
Então, vamos lá. O normal é eu não ter. Eu passo a apresentar qualquer coisa. Opa, isso aqui não é normal. Isso precisa ser avaliado imediatamente. E por isso que você não precisa fazer um ultrassom de glândulas mamárias masculinas recorrentes. Porque não é para eu ter essa glândula desenvolvida. Então, se começar a crescer, de qualquer forma, próxima à auréola, em mamilo, na região mais próxima ali do que a gente iria considerar a glândula mamária, se começou a crescer, apareceu qualquer coisa diferente, tá ficando vermelho, tá saindo secreção, pode ir para o médico, porque não é saudável. Seja ele ginecomastia, que não é câncer, mas precisa ser tratado, seja ele um câncer. Tá bom? Então, isso precisa ser olhado. A Tá? Não sei se ginecomastia ajudei. Sim, a ginecomastia, ela é tratada com hormônio ou ela é cirúrgica também, na maioria dos casos? Depende da situação, tá? Mas em muitos casos acaba associando as duas questões, hormônio e cirúrgico, tá? Mas depende da faixa etária, depende de uma série de quesitos para você entender em que momento que você vai indicar. Mas de uma forma geral, eles acabam, às vezes, fazendo os dois, aí vai depender de alguns outros fatores, tá bom? Muito obrigada, doutora. De nada. Dúvidas, mais dúvidas, comentários, angústias, inseguranças, trocas? Não? Todo mundo já fez seu exame esse ano? Lembre-se que o ano não acaba dia 31 de dezembro, tá, pessoal? Então, quem ainda não fez, né, tá na fase do resultado ainda, a gente vem da pandemia e 2020 a gente não fez porque tinha pandemia, primeiro semestre de 2021 a gente ainda estava com dificuldade, né, as rotinas elas já voltaram, obrigada, elas já voltaram, mas é muito, muito importante que a gente marque a consulta com os médicos, façam os check-ups, né, olhem para a gente. A saúde, ela começa com a gente. Se a gente quer estimular a saúde, e isso eu falo para vocês me ouvindo em primeiro lugar, tá, gente? Mas a gente só consegue promover saúde se a gente também faz pra gente. Tá bom? Tudo bem. Doutora, já fiz uma pergunta que eu ia fazer, as meninas aí, a doutora já respondeu, mas eu gostaria muitíssimo de agradecer por você ter aceitado o nosso convite, dividir parte da sua tarde conosco, conhecer um pouco mais dos times que estão espalhados aí. Foi muito rico para nós e tem muitos talentos, e até deixo aberto aí para os enfermeiros, médicos, técnicos que estão conosco. A equipe de treinamento Mantis deixa a porta aberta para vocês, se tiverem um tema que vocês falam assim, eu queria muito falar sobre isso com os funcionários, sintam-se à vontade de nos acionar. Essa casa é de vocês também, essa oportunidade de treinar é de vocês também, porque juntos somos mais fortes, juntos somos mantris. E assim, doutora, já sabe que é um diferenciado aí. Eu agradeço imensamente pelo convite. Walter sabe que tem um espaço no meu coração aqui, né? Não, é impossível dizer não, porque o carinho é muito grande, o respeito é muito grande. Agradecer a toda a equipe de treinamento, né, pela oportunidade de fazer, por me ajudar a construir o material também. E a cada um de vocês aí nas suas atividades, nos clientes, né? Eu acho que é gostoso a gente ter esse momento, essa oportunidade de sentir que a gente faz parte de um time maior, né? E de que a gente tem colegas, mesmo que não estejam diretamente no nosso dia a dia, mas no qual a gente pode acessar, do qual a gente pode levantar a mão e falar: nossa, posso conversar com a doutora Camila? Posso conversar com a doutora Elide? Posso conversar com a Lorena, com a Ana, com a Aline? Então, assim, é muito gostoso a gente ter isso. Eu acho que esse é um momento que faz a diferença e que bom que a gente está tendo essa iniciativa, que a gente tenha mais momentos como esse de trocas, né, para a gente conversar, tá? Obrigada a todos pela paciência de me ouvir falando numa sexta-feira, final de tarde, que a gente sabe que é um dia movimentado para as nossas rotinas, principalmente o pessoal que está especificamente nos ambulatórios. Eu sei que a conversa é diferente, mas eu agradeço imensamente a todos vocês que estiveram e eu vou deixar disponível, então, Kátia e Fernanda, vocês podem disponibilizar a minha apresentação, os meus contatos, eu fico totalmente à disposição para vocês, se vocês quiserem conversar sobre esse ou outros temas, eu estou super disponível, tá bom? Obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade.
Obrigada, Muito doutora. obrigada. Obrigado, Imagina. Muito doutora. obrigada. Tchau, Um tchau, ótimo final de pessoal. Legal aí, semana e Camila. feriado para vocês, viu? Se cuidem. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.